Olá a todos, Fernando aqui da Falco Filmes. Voltamos com o capítulo 3 de como gravar vídeos com HDSLR. Nesse capítulo a gente vai dar continuidade às regulagens das câmeras. São muitas regulagens, então a gente tem que perder bastante tempo entendendo todas, para quando chegar na hora da gravação a gente estar confortável para fazer mudanças, alterar e fazer a regulagem exata e correta para se obter uma imagem de qualidade. A gente vai aprender agora a verificar todas as informações no próprio LCD da câmera antes de todas as gravações. E essa verificação é importante ser feita até mesmo para você que é dono da câmera e é o único operador. Porque às vezes na hora do transporte, a câmera mexe na bolsa, gira um botãozinho para cá, gira um botãozinho para lá, e quando você vai gravar, você não está com o shutter ideal, você está com alguma regulagem mal feita. Então vamos dar uma olhada aqui no LCD da câmera e entender o que ele mostra para a gente, porque teoricamente ali no LCD você tem 90% de todas as regulagens que você precisa verificar. Vamos dar uma olhada que vocês vão entender que é bem simples. Nas câmeras da Canon, o modo mais fácil da gente verificar nossas regulagens é apertando o botão Info, que fica aqui atrás do lado do LCD. Se a gente apertar 3 vezes o botão, ele vai mostrar todas as informações possíveis para a gente. Apertando a 4ª vez, some tudo para facilitar o enquadramento, quem quiser uma imagem limpa. Então vamos lá, a gente aperta 3 vezes, estão todas as informações, incluindo o histograma, que é esse quadradinho que fica aqui no lado direito em cima, dificulta bastante o enquadramento, e a gente não vai cobrir o uso do histograma e nem como é que lê esse histograma nesse tutorial. Quem sabe no futuro a gente faça um tutorial específico para isso. Então vou apertar o Info até mostrar as informações do rodapé e do lado esquerdo da tela. E a gente vai uma a uma aí mostrar para que serve. A primeira do lado esquerdo em cima é o display, foi aquela regulagem que a gente fez no capítulo anterior para as informações serem mostradas, apresentadas aqui no LCD. Não tem muita utilidade para quem vai gravar agora, uma vez setada a gente não precisa mais se preocupar com isso. Logo embaixo vem o estilo de imagem ou Picture Style, que no nosso caso está a letra N, de neutro. A gente normalmente usa o neutro aqui porque a gente gosta de fazer uma correção de cor depois na imagem. A gente vai falar sobre o estilo de imagem ainda nesse capítulo mais adiante. Logo abaixo do estilo de imagem, da letra N que a gente está vendo ali, a gente vê o AF Quick. Isso aí é um estilo de focagem da câmera, mas para quem faz fotografia também, porque aqui a gente está usando a nossa câmera toda no manual, inclusive o foco. Então é indiferente como é que esteja setado o nosso estilo de focagem aí na câmera. Logo abaixo vem como é que está regulado o nosso branco. A gente agora está em branco automático. Se a gente mudar o branco, igual a gente aprendeu lá no último módulo, a gente muda o branco aqui, vamos supor que a gente coloque o branco aqui no Daylight, já muda o nosso ícone de branco ali. Eu vou voltar com ele para o automático, como estava, só para deixar no automático, e então a gente fica no automático. Lá embaixo do branco, a gente vê a qualidade da nossa gravação, que a gente setou também no capítulo anterior, que é o 1920 Full HD, 30 quadros por segundo. Do lado do 30 tem o número 29,59. Na realidade isso é um tempo, são 29 minutos e 59 segundos. É o tempo restante de gravação que a gente tem no nosso cartão. Na realidade a gente não tem só 29 minutos e 59 segundos. Isso é o máximo que a câmera demonstra aqui no LCD. Se você tiver mais de meia hora restante de gravação no seu cartão, ele vai continuar mostrando 29 minutos e 59 segundos. E é uma pena que você não tenha o controle de quanto tempo restante você tem. Mas pelo menos você sabe que tem pelo menos 29 minutos e 59 segundos. Se você tiver menos tempo do que isso, ou seja, menos do que meia hora, vamos arredondar, esse tempo começa a cair. E a partir do momento que você aperta o REC, vamos gravar aqui, esse númerozinho muda para uma contagem progressiva do seu take, o tempo do seu take, ou seja, a gente está com 7, 8, 9 segundos aí de take. Quando a gente para de gravar, ele volta a informar que a gente tem pelo menos mais meia hora de gravação. Ok, embaixo disso aí tem uma letra L que representa a qualidade de foto que a gente está usando, que é o JPEG em alta resolução. Isso aí também não é indiferente para a gente, que a gente está gravando com a câmera e não está tirando foto. Então não é uma informação que a gente precisa atentar antes de gravar. Logo abaixo ali do L, a gente vê o número 60. A gente já cobriu isso no capítulo anterior, que é a nossa velocidade de shutter, velocidade da câmera. Como a gente usou 30 quadros por segundo, já foi dito anteriormente que o ideal é usar a sua velocidade, o dobro do frame rate.
Então, como a gente está a 30 frames por segundo, a gente deixa a nossa velocidade sempre em 60. Logo ao lado da nossa velocidade, a gente tem nossa abertura. A íris, quem vem na abertura de íris, abertura de diafragma, está 3.5. A gente vai cobrir melhor isso aí mais à frente, mas se a gente quiser fechar o diafragma, nessa rodinha aqui a gente vê que a imagem fica escura. A gente está em outro diafragma, vai abrindo, a gente chegou à conclusão que 3.5 é o ideal. Como é que a gente chegou nessa conclusão de 3.5 é o ideal? Logo ao lado direito do 3.5 aí, a gente vê o fotômetro, que é um grande amigo nosso aqui, o fotômetro. Quando a gente aperta esse botão aqui da câmera, vem um tracinho logo embaixo do fotômetro, que quando ele está no meio, ele diz para você que a exposição está correta. Ou seja, a quantidade de luz e a sua abertura, a sua exposição, o controle que você tem de abertura, de ISO e de velocidade, estão correta para o tipo de iluminação que você tem na imagem. Então ela fica no meio. Se a gente fechar a íris, a nossa imagem fica escura ou subexposta, mais tecnicamente, você vê que o tracinho vai todo lá para o lado esquerdo. E se ao contrário a gente estourar a nossa imagem, o branco estourar, porque nossa lente aqui só vai até 2.8, mas a gente aumentar, por exemplo, o nosso ISO e estourar um pouquinho a imagem, você vê que o fotômetro vai lá para o lado direito falando o quê? Que sua imagem está estourada, os brancos estão estourados, você perdeu a informação que está no branco. Eu vou voltar com o ISO aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ISO, no outro capítulo a gente vai falar bastante sobre ISO. Então o ideal é sempre deixar o fotômetro com um tracinho ou certinho no meio ou um tracinho aqui para o lado esquerdo. Se a gente gravasse em 4, a gente não estaria tão errado assim, de repente na pós-produção a gente conseguiria dar uma levantadinha e não iria perder o que está subexposto. Então, sempre lembrando, no meio, se for para escolher, escolhe um pouquinho mais na esquerda. Depois do fotômetro, a gente vê uma outra informação ali entre colchetes que está 999. Isso aí é a quantidade de fotos restantes que a gente tem para tirar no nosso cartão, quanto de memória livre que a gente tem para tirar fotos. Se a gente tem muita memória, o número máximo que ele coloca ali é 999, ou seja, a gente está com um cartão de 32 GB, tirando foto ou filmando em JPEG. Né? E essa informação é especificamente para foto. Ele fala que você tem 999 fotos ou mais, porque 999 é o número máximo que ele consegue expor ali. Se você tiver mais de 999 fotos, ele não consegue expor ali, não tem mais espaço, e ele só vai começar a fazer a contagem regressiva quando você tiver menos de 999 fotos para tirar. Esse número também está relacionado com o tempo restante de gravação. Quando o 29,59 aqui de cima, que a gente falou antes, diminui, esse número também vai diminuir. Mas, infelizmente, não tem muito uma precisão. Evidentemente, quando você começa a gravar, você começa a ver ali, tem 500 ali, então aqui você não vai ter mais 29 minutos, você vai ter, de repente, 15 minutos de gravação, entendeu? Aí você vai se ligar ou nesse número ou no 29,59. Às vezes você não está com todas as informações no display, só está com um númerozinho embaixo. Se você vê esse númerozinho diminuindo, é porque a memória do seu cartão está terminando, então você tem que se preocupar em trocar. Vamos voltar com as informações ali. Depois do colchete, a gente vê ali o ISO 320. Já está explicado que o nosso ISO está regulado para 320. Mais à frente a gente vai ver como é que é a regulagem de ISO, quando que a gente tem que regular e qual a importância do ISO. A gente vai falar isso no capítulo seguinte. Depois do ISO tem a informação da bateria, quanto de que a gente tem ainda de bateria restante, qual é a carga de bateria que a gente tem. E entre o ISO e a bateria não tem nada agora, mas se a gente for no menu, algumas pessoas podem ver um ícone ali de áudio. Se o nosso áudio aqui está no automático, então ele não aparece nada lá no LCD. Mas se a gente botar o áudio no manual e voltar lá para a nossa informação, a gente vê que tem um desenhozinho de um microfone num pedestalzinho e a letra M do lado, que quer dizer que seu áudio está regulado no manual. Ok? Então essas são as informações básicas que a gente consegue ver no LCD da nossa câmera. Vamos agora à regulagem de estilo de imagem ou Picture Style. A gente, como usa o menu em inglês, vai chamar de Picture Style, mas para vocês saberem, significa a mesma coisa de estilo de imagem. A Canon disponibiliza vários estilos de imagem para você escolher, e você pode baixar novos estilos de imagem ou fazer o seu próprio, criar o seu próprio Picture Style com o software que vem na sua câmera. A gente não vai cobrir esse tópico de criação, porque você pode buscar lá no seu manual como é que é o passo a passo e criar o seu único, o exclusivo Picture Style. O que é o Picture Style? O Picture Style define como a câmera vai processar a imagem gravada.
Ou seja, tem umas que deixam a imagem da câmera mais viva, tem outros que deixam a imagem mais flat, mais soft, e por aí vai. A gente vai ensinar aqui como é que escolhe o Picture Style, a diferença entre eles e até mesmo como mudar um Picture Style que já é definido pela câmera. Você não precisa criar, mas pode pegar um que já está definido pela câmera e mudar algumas coisas para chegar ao ideal como você quer. Vamos dar uma olhadinha no menu para vocês entenderem e depois a gente vai botar umas imagens aqui gravadas com diferentes Picture Styles para você ver a diferença de uma mesma imagem gravada com diferentes estilos. Na 5D Mark II, a gente tem duas opções para a gente verificar ou alterar nosso estilo de imagem ou Picture Style. A primeira é pelo menu, a gente aperta menu e vai procurar essa função aqui. Ela fica aqui no começo, Picture Style, ela está falando para a gente que a gente está no neutro, porque como a gente falou antes, a gente trabalha no neutro. Pressionando o botão central, ela te dá várias outras opções. A gente tem Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, User 1, 2 e 3. Isso aqui é o que a gente falou que você pode definir pelo software que vem na câmera. Você pode acessar o software e definir, botar até seu nome aqui. Posso botar lá definição Foco Filmes 1, Foco Filmes 2, Foco Filmes 3. A gente não vai cobrir isso agora. Também, quem sabe, no futuro a gente faz um tutorial especificamente para isso. Porque essa é a primeira maneira de acessar. Se a gente apertar o info aqui, ele te dá como é que está regulado aqui o Sharp, a contraste, saturação e Color Tone. Ok, essa é a função que a gente vai pelo menu, mas a 5D também te dá uma outra opção, que é um botão dedicado aqui na esquerda do LCD, que a gente aperta e ele te dá todas as opções aqui em cima, as mesmas opções lá do menu. Então vamos lá, a Canon diz que o Standard, que é esse primeiro aqui, que é o que já vem na sua câmera, se você nunca mudou, provavelmente você já está no Standard, que são imagens mais vivas, com a cor definida, com a alta saturação e contraste e definição. Esse é o preset padrão da câmera que já vem com ela. O próximo aqui é o Portrait, que é o retrato, que deixa um tom de pele mais natural e mais suave. Tem um pouquinho menos de definição justamente para suavizar a pele da pessoa que está sendo fotografada. O próximo aqui é o Landscape, ou paisagem. É uma imagem mais definida, né? Ele te dá mais sharpness, mais definição da imagem, com mais azuis e verdes vivos, assim. É ideal para justamente quem vai fotografar paisagem ou cidade de quadro muito aberto, quando você vai gravar uma coisa muito aberta, com a grande angular, uma paisagem muito longa, o legal é usar o Landscape. Depois vem o Neutro, essa é uma opção que te dá uma imagem com menos contraste e saturação. Essa é a opção ideal para quem quer fazer correção de cor na pós-produção. A gente sempre grava nisso aqui. Se vocês puderem dar uma olhada aqui embaixo, ó, no Sharp, que é a definição, né, no contraste, na saturação e no Color Tone, a gente deixa o Color Tone como vem mesmo, como é do neutro mesmo. Já a saturação, teoricamente, ele deixaria aqui no meio, mas a gente gosta de usar dois pontinhos mais para a esquerda. É isso aí que você pode pegar um já definido e trabalhar para melhor atender você. Você não precisa nem criar um novo. Então a gente usou o neutro e deu uma brincada com ele aqui, ó. O contraste também, se vocês perceberem aqui no meio, ó, ele tem até um cinza ali, porque ele estava aqui. Se você deixar o neutro normalmente, ele ficaria ali no meio. Mas a gente gosta de usar ele mais para cá, por 1 na realidade. E o Sharpen, mesma coisa. Ele está em 0, mas ele estaria aqui, mas a gente jogou um pontinho para lá. Então, para quem quiser saber como é que a gente usa o neutro assim. O neutro de fábrica ele é um pouquinho diferente, ele varia só um pouquinho do que a gente mostrou aí. O próximo é o Faithful, o fiel, né? Ele é bem parecido com o neutro, mas ele tem a intenção de fidelizar mais a reprodução de cores, principalmente na luz natural. Se você ler o manual ou dar uma olhada no site da Canon, ele vai falar que é ideal para gravações externas com a temperatura de cores 5200 kelvins. Eu raramente uso isso aqui. E o outro é o monochrome, que é para quem quer fazer imagens em preto e branco. Vamos dar uma olhada agora em umas imagens que a gente gravou, essas mesmas que a gente está vendo aqui no LCD da câmera, mudando somente o Picture Style. A gente vai gravar um com cada um para vocês verem. E a gente fez umas imagens lá fora também, que a gente vai mostrar
as diferenças entre cada Picture Style com a mesma imagem e a mesma regulagem da câmera. A gente só vai alterar o Picture Style. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo. No próximo a gente vai falar sobre exposição, que é um assunto super importante, para mim é o mais importante. Então curta a nossa página no Facebook, inscreva-se no canal do YouTube para vocês receberem essas novidades em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo capítulo.